E aí, turminha, como é que estão? Vamos lá, continuar nosso conteúdo? Na aula de hoje a gente vai falar sobre medidas de tempo. Mas antes, eu quero fazer a correção da atividade. Se vocês tiver tido alguma dúvida, esse é o momento de corrigir, de comparar as respostas, tá bom? Para ver se está tudo correto. Vamos lá pegar o livro e a atividade da página 315, tá bom? Que foi sobre círculo e circunferência, o comprimento da circunferência. Na página 315, na 26ª questão, nós temos o seguinte: determine a medida do diâmetro de uma circunferência cujo raio mede 1,25 centímetros. Gente, vamos retomar. Na circunferência, nós temos duas medidas muito importantes que eu venho trabalhando bastante, principalmente dentro da fórmula de comprimento da circunferência, que é o quê? O raio e é o diâmetro. O raio é o segmento que liga o centro a um ponto na circunferência. E o diâmetro, ele é um segmento que liga dois pontos e passam pelo centro. E a gente viu que o diâmetro é 2 vezes o raio, tá? Então, nessa questão, ele te dá a medida do raio. E eu quero saber o diâmetro, tá certo? Então, o raio aqui é 1,25. Então, meu diâmetro é 2 vezes esse valor. Então, eu vou ter o diâmetro, no caso meu D, é igual a 2 vezes o raio, que é o R. Então, eu coloco aqui que o diâmetro vai ser 2 vezes 1,25. O diâmetro é 2,5 centímetros, ok? Na alternativa B, eu tenho uma fração, certo? Eu vou continuar fazendo 2 vezes o raio, porque eu tenho o cara falou o diâmetro e ali é o raio. Mas 3,3 quartos de decâmetro, como é que eu faço isso? Para você obter o número decimal referente a uma fração, você vai pegar o numerador, que é o número de cima, nesse caso 3, e dividir pelo denominador, que nesse caso é o 4. Então, eu vou pegar 3 dividido por 4, que vai ser igual a 0,75. Então, quer dizer que o meu raio é 0,75. Então, meu diâmetro vai ser 2 vezes 0,75, que vai ser igual a 1,5 decâmetro. Então, essa é a medida do meu raio, ok? Vamos agora para a questão 27. Corrijam direitinho, tá bom? Questão 27. Determine a medida do raio de uma circunferência cujo diâmetro mede 7 centímetros. Agora é o contrário. Eu estou lhe dando o diâmetro e quero saber o raio. Eu sei que o diâmetro é 2 vezes o raio. Logo, o raio é metade do diâmetro. Então, se eu tenho que o diâmetro é 7, o raio é eu pegar esse 7 e dividir por 2. Então, vou ter que o raio é o diâmetro dividido por 2. 7 dividido por 2 é igual a 3,5. Então, meu raio nessa situação é 3,5 centímetros, ok? Na alternativa B, eu tenho 0,016 quilômetros. Do mesmo raciocínio, o raio vai ser o diâmetro dividido por 2. Então, eu vou ter aí 0,016 dividido por 2, que é igual a 0,008 quilômetros. Muito tranquilo, tá bom? Vamos para uma questão? Questão 29. O que é o π? Como o obtemos? Como a tia falou na aula passada, o π ele é um número grego, né? Então, você pode colocar, é um número grego, cujo valor aproximado é 3,14, que foi o que a gente colocou, e ele é obtido pela divisão do comprimento de uma circunferência pelo seu diâmetro, tá bem? Então, você pode colocar essa resposta que vai estar correta. E essa resposta também está no livro de vocês. Quando vocês vão fazer a leitura do conteúdo, vocês têm exatamente isso, tá certo? Questão 30. A medida do diâmetro externo de um DVD é 12 centímetros. O diâmetro, não é o raio. Qual é a medida do comprimento da circunferência externa desse DVD? Eu quero saber a medida do comprimento, o contorno desse DVD. Tem aquela formulazinha que a tia disse. A tia disse que o comprimento pode ser obtido por 2 vezes π vezes r, que é o raio, ou eu posso utilizar com o diâmetro. O diâmetro vezes o π, eu vou obter o comprimento. Então, eu tenho aqui, como eu tenho o comprimento, eu tenho o diâmetro, basta eu pegar o diâmetro vezes o valor de π.
12 vezes 3,14. Farra a continha rapidinho aí, você obtém que o comprimento é 37,68 centímetros, ok? Só é multiplicar 12 vezes 3,14 e acabou. Só isso. Vamos lá para a próxima questão? Na questão 31 diz o seguinte: a medida do diâmetro da roda de uma moto é 60 centímetros. De novo, eu tenho diâmetro. Qual é a medida do seu comprimento? Temos duas perguntas aqui. Vamos responder primeiro a primeira indagação. Qual é a medida do seu comprimento? O diâmetro é 60. Então, eu vou utilizar a formulazinha, ó, o comprimento é o diâmetro vezes o π. O diâmetro é 60, então 60 vezes 3,14, que vai ser igual a 188,4 centímetros. Aí nós vamos para a nossa segunda pergunta. Que distância em quilômetros? Em quilômetros, tá bom? Um motoqueiro terá percorrido após a roda da moto ter dado 2.000 voltas inteiras. Gente, vamos entender. Quando eu tenho uma roda e ela tem essa medida, 188,4 centímetros, uma volta é a medida do comprimento. Então, uma volta representa 188,4 centímetros. Se eu quero saber quanto é 2.000 voltas, eu tenho que fazer o quê? Eu vou multiplicar 188,4 vezes 2.000, tá certo? Então, eu vou pegar aí a distância 2.000 vezes 188,4. Quando fazemos essa multiplicação, a gente obtém 376.800 centímetros. É essa a pergunta? Em parte, porque ele quer saber essa resposta em quilômetros. Aí vamos lá fazer as nossas transformações. Nas transformações de centímetro para quilômetro, eu tenho quantas casas? Eu tenho exatamente 5 casas. Então, eu vou voltar 5 casas, tá bom? Então, a distância vai ser 3,768 quilômetros. Agora sim está correto. Deixa eu entender? Na questão 32, eu tenho o seguinte. Em um relógio de forma circular, o ponteiro maior mede 18 centímetros. Responda. Qual a distância, que distância a extremidade desse ponteiro percorre em 1 hora? Gente, eu estou falando do ponteiro maior. Quando ele vai dar 1 hora, ele dá uma volta completa no relógio. Se ele dá uma volta completa no relógio, eu vou calcular o comprimento desse relógio. Se o tamanho do ponteiro é 18 e esse tamanho posso corresponder ao raio da minha circunferência, basta eu utilizar comprimento é igual a 2 vezes o raio vezes o π. Quem é o raio? 18. Quem é o π? 3,14. Então, 2 vezes 18 é 36. 36 vezes 3,14 vai ser igual a 113,04 centímetros. Então, ele percorre aí esse tamanho, 113,04 centímetros, ok? Na alternativa B, eu quero saber que distância essa extremidade percorre em 10 minutos. Vamos lá. Gente, 1 hora é quantos minutos? 60. Se eu quero somente 10, eu posso pegar esse resultado que a gente obteve e dividir por quanto? Por 6. Porque quando eu pego 60 e divido por 6, eu vou obter 10 minutos. Tá certo? Então, se eu quero saber só a distância que ele percorreu daqui até os 10 minutos, eu divido essa medida por 6. Então, eu vou obter 113,04 dividido por 6. Vai ser igual a 18,84 centímetros. Capite? Vamos lá para a próxima questão. O comprimento da circunferência máxima em volta do Sol é aproximadamente 4.373.000 quilômetros. Determine a medida do diâmetro e do raio do Sol. Certo? Eu preciso saber, esse valor aqui é o valor do comprimento. Note que é bem diferente essa questão. Porque o comprimento, ele é dado pelo diâmetro vezes o π. Mas eu já tenho o comprimento. Para mim descobrir o diâmetro, eu tenho que fazer o que então? Eu tenho que pegar o comprimento e dividir por π. Então, nessa questão aqui em específico, o livro, ele aconselha vocês fazerem com a calculadora, o auxílio da calculadora. Então, se vocês não souberem ou tiverem dificuldade, chama o papai e a mamãe para poder ajudar vocês com isso, tá bom?
Então, você vai pegar esse valor, 4.373.000, e dividir por 3,14. Quando você vai dividir, você vai encontrar um número muito grande que não tem fim. Esse número, você não vai colocar todos os algarismos. A gente coloca só uma aproximação. Então, o meu diâmetro vai ser igual a 1.392.635,1 quilômetros, tá bom? Essa é a aproximação. Eu quero saber também o raio. A gente sabe que o raio é a metade do diâmetro. Então, basta eu pegar esse valor e dividir por 2. Quando eu divido esse valor por 2, eu vou obter 696.337,58 quilômetros. Deu de entender direitinho? Muito bem. Estamos preparados para o próximo conteúdo? Eu espero que sim. A gente vai falar de medidas de tempo. Aí você pergunta, medidas de tempo. É um conteúdo relativamente bom e fácil de se trabalhar, porque é uma coisa do nosso dia a dia. Mas muitas vezes a gente até falha na hora de falar sobre essa parte do tempo. A unidade padrão, por exemplo, que ela é tida como padrão e a gente deriva as outras, é o segundo, não é a hora e nem o minuto, é o segundo. E diferente da medida de comprimento, ela essas medidas de tempo, elas não são decimais, quer dizer o quê? Que não vão de 10 em 10, na verdade elas são sexagenais, que elas vão de 60 em 60, certo? Por exemplo, essa é a nossa tabela. A unidade padrão é o segundo. Se você olhar o minuto que está na parte dos múltiplos, que a gente sabe que é dividido em múltiplos e submúltiplos. Os múltiplos são medidas maiores que a unidade padrão. E os submúltiplos são medidas menores que a unidade padrão. Então, o minuto, que é uma medida maior que a unidade padrão, ele é 60 vezes maior que o segundo. Certo? Então, um minuto equivale a 60 segundos. Uma hora equivale a 60 minutos. E um minuto não equivale a 60, então quando eu multiplico, eu vou obter que uma hora equivale a 3.600 segundos. Um dia tem 24 horas. Cada hora tem 60 minutos. Cada minuto tem 60 segundos. Então, quando eu faço essa multiplicação 24 vezes 60 vezes 60, eu vou obter 86.400 segundos. Então, um dia tem 86.400 segundos. Nos submúltiplos, a gente tem aqui medidas menores. E onde é que a gente vai utilizar V? Porque eu não vou falar assim, eu cheguei 20 décimos de segundo atrasado na minha aula. Não, a gente não utiliza geralmente porque é uma medida muito pequena. Onde é que a gente vê essas medidas? Geralmente em esportes, atletismo, tudo. Por quê? Porque é nas frações de segundos que a gente obtém quem é o vencedor ou perdedor de uma prova de atletismo, tá certo? Então, e em outras situações, décimos, centésimos e milésimos de segundo são muito importantes, ok? Então, décimo de segundo é 0,1 segundo. É como se fosse, pegasse um segundo e dividisse em 10 partes. O centésimo de segundo é como se eu pegasse um segundo e dividisse em 100 partes. E o milésimo de segundo é como se eu pegasse um segundo e dividisse em 1.000 partes iguais. Tá certo? Outras medidas de tempo. Que outras medidas eu tenho? O mês. O mês, ele tem o quê? Geralmente, 30 dias, 31 dias, ou o mês que tem 28 ou 29 dias, que é o mês de fevereiro, dependendo do ano que a gente está. Professora, como é que eu vou fazer uma conta quando eu falo de mês, se eu não sei qual mês está se referindo? Para a gente trabalhar na matemática, geralmente a gente utiliza o mês comercial. O mês comercial só tem 30 dias, tá? Para todos os cálculos, a gente utiliza o mês comercial, que é 30 dias. A não ser que a questão faça, considere o mês de julho, que tem 31 dias. Certo? Mas fora isso, se ele não mencionar, você vai utilizar aqui o mês tem 30 dias, que é o mês comercial. A semana tem 7 dias. O bimestre, vocês já ouviram falar do bimestre durante na escola. O bimestre é 2 meses, tá certo? Que são 60 dias. O trimestre, 3 meses, são 90 dias. O semestre também dá de ver muito na escola, né? Que o nosso ano letivo é por 2 semestres, primeiro e segundo semestre. Os semestres são 6 meses, tá bom? 180 dias. O ano
São exatamente 12 meses. E a gente sabe que um ano comum, ele tem 365 dias e 6 horas. E nós temos o ano bissexto, que é 366 horas, tá certo? Ou 366 dias, desculpa. Só que a gente já sabe, quando a gente vai fazer os cálculos, a gente vai utilizar agora um padrão, que é o ano comercial, chamado de ano comercial. O mês comercial tem 30 dias e o ano comercial tem 360 dias, tá certo? Então, vocês vão utilizar essa numeração. As unidades de medida maior, década. O que é a década? Uma década é composta por 10 anos. O século por 100 anos e o milênio por 1000 anos. Tá certo? Deu para entender direitinho, não deu? A leitura das medidas de tempo, elas são bem mais simples do que as medidas de comprimento, porque você vai ler medida por medida. Olha o exemplo, 2 horas, 50 minutos e 3 segundos. É exatamente assim que a gente lê, por cada medida. 2 horas, 50 minutos e 3 segundos. O outro aqui, ó, o 3D, né? 3 dias, 6 horas e 40 minutos. 9,90. Eu vou ler de que forma? 9 segundos e 90 centésimos de segundo, ok? Deu de entender, entendeu? E as transformações, elas são bem simples, porque a gente sabe que é só você ter a noção de hora, minuto e segundo. 1 minuto tem 60 segundos. Então, se eu quero transformar minutos em segundos, eu vou multiplicar por 60. Se eu quero transformar hora em minuto, 1 hora tem 60 minutos. Então, eu vou multiplicar a hora por 60. Se eu quero transformar de hora para segundo, eu posso fazer direto, que é multiplicar por 3.600. Eu posso primeiro transformar em minuto e depois transformar em minuto, multiplicar por 60 de novo e transformar em segundos. É bem tranquilo, tá bom? Com a resolução da atividade de vocês, vocês vão entender como é muito simples. Então, para isso, vocês vão responder a atividade da página 318. Depois que terminar, enviar para a tia Josi para a tia poder registrar, tá bom? Um beijão para vocês. Fiquem com Deus.